Ricardo, boa tarde. Olá, Rosimar, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para aqueles que vão assistir esse vídeo no YouTube depois desse estudo, né? Isso, e vamos então iniciar fazendo a nossa prece para darmos início aos trabalhos desta tarde. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em vosso nome, para mais um estudo de aprimoramento nosso mesmo. E queremos pedir a permissão de Deus para que os espíritos de luz estejam conosco, os mentores de nossa casa, os nossos mentores individuais também. E que nosso querido companheiro Leon Denis possa nos intuir nos estudos desta tarde, rogando também a Maria, nossa Mãe Santíssima, a proteção e o amparo ao nosso país, em especial aos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, que eles possam ter as suas necessidades materiais restituídas, mas também que eles possam ter fortalecidas a sua necessidade, melhor dizendo, dos tratamentos espirituais, também sendo atendidas por esses espíritos de luz. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva, trazendo a orientação, a iluminação e a proteção de sempre. Agradecidos mais uma vez por tudo, pedimos então permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, do nosso companheiro Leon Denis. Nós vamos ler a 5ª carta. Para quem está ouvindo pela primeira vez, vale a pena voltar. Nós temos outras gravações, né, desse mesmo grupo de estudos, Leon Denis, e ali tem todos os capítulos desse livro, inclusive as cartas iniciais. E aí vai entender melhor também, né, por que a gente está lendo essas cartas. Eu vou começar lendo aqui, eu vou ler uma introdução, né, que é uma carta que Lavater manda para Maria, né, e ele faz meio que uma introdução, né, e logo em seguida ele traz uma carta psicografada também. Então eu vou ler a primeira carta, são acho que 3 parágrafos ou 4, que ele manda, né, que ele envia essa carta, e depois eu já vou fazer um comentário e vou direto para a carta psicografada também. Então, ele vai enviar, né, para Maria da Rússia a seguinte comunicação. Muito veneranda Senhora, temos nova carta chegada do mundo invisível. Para o futuro, se Deus o permitir, as comunicações serão mais frequentes. Esta carta, porém, uma pequeniníssima, parte daquilo que se pode dizer a um mortal sobre a aparição e visão do Senhor, que se apresenta simultaneamente e sob milhões de formas a miríades de seres que povoam os mundos, multiplicando-se infinitamente ante suas inumeráveis criaturas ou individualizando-se oportunamente ante cada uma delas em particular. A vós, Senhora, ao vosso Espírito de luz, ele se mostrará um dia como se apresentou a Maria Madalena no jardim do sepulcro. De sua boca divina ouvireis chamar por vosso nome. Maria, Rabi, respondereis imediatamente, penetrada do mesmo sentimento de suprema felicidade, qual o teve Madalena, e então, cheia de admiração, como o apóstolo Tomé, dir-lhe-eis, meu Senhor e meu Deus.
Apressemo-nos a atravessar a noite das trevas para chegarmos à luz. Passemos por esses desertos para entrarmos na terra prometida. Suportemos as dores desta existência para aparecermos na verdadeira vida. Que Deus seja com vosso espírito. João Gaspar Lavater, Zurique, 13 de novembro de 1798. Nossa, é um trecho tão pequeno que ele faz essa introdução, né, antes de enviar a psicografia para Maria da Rússia, mas ele é tão significativo, né, Ricardo? Ele traz aqui tantas informações que para a época eram, assim, vamos dizer, eram desconhecidas nesses termos que ele traz, né? Não que o Espiritismo, que Kardec tenha trazido novidades, ele trouxe, claro, a explicação daquilo que acontece como um fenômeno natural, dessa comunicação com o mundo espiritual, né? E é claro que ele nos ajuda até hoje a compreensão de muitas coisas, né? Só que nessa época aqui, ainda não se tinha esses conhecimentos, como ele vai trazendo aqui, né? Da comunicação efetiva, de que nós poderemos nos comunicar até com Cristo, se a gente fizer o nosso dever de casa direitinho, né? Eu achei bacana que ele traz aqui, olha, apressemo-nos a atravessar a noite das trevas para chegarmos à luz. Passemos por esses desertos para entrarmos na terra prometida. E aí, o que eu queria só destacar aqui, né? Ele fala, olha, vai chegar uma hora que a senhora vai poder comunicar com Jesus, assim como Maria Madalena pôde, e ele já se mostra para muitos de várias formas, mas ele vai se mostrar individualmente também. Se a gente fizer uma leitura apressada, a gente vai falar, nossa, ele está falando que a gente pode comunicar com Jesus, né? É claro que durante a prece nós nos comunicamos com ele, mas a gente não tem padrão vibratório aqui nesse momento para estar com ele, espiritualmente falando. Aqui na Terra ainda não dá para fazer isso. Nós, né? Vou dizer assim, por mim nesse momento. Mas não dá para dizer que na Terra seja um lugar em que, com facilidade, os espíritos que habitam aqui nesse momento possam se comunicar com Jesus. Mas ele está dizendo assim, olha, não é uma coisa que não vai acontecer nunca. Quando vocês atravessarem esse percurso, vocês vão conseguir fazer isso com muita facilidade. Então, ele está dizendo o seguinte, tem possibilidade, isso vai ser tranquilo de acontecer, só não dá para acontecer nesse padrão que a gente se mantém aqui na Terra. A gente primeiro vai ter que mudar o padrão, né? Porque Jesus, ele desce para se comunicar com a gente. A gente sabe, pelas leituras que a gente faz das obras de André Luiz, que Jesus, ele vai nos lugares mais distantes de luz, né? Vamos dizer assim. Então, nas regiões mais umbralinas, mais densas, nos lugares mais difíceis de adentrar por causa da densidade muito pesada, porque são espíritos ainda com muitos comprometimentos, mas Jesus vai ali tranquilamente. Mas quem está ali não consegue visualizar Jesus, conversar com Jesus, né? Então, a gente precisa subir um pouco. Ele está aqui junto com a gente, a vibração dele nos permeia, né? Mas a gente não consegue sentir, porque a gente está muito aquém dessa vibração de luz dele. Então, a gente precisa, sim, se aproximar cada vez mais do alto. Quanto mais a gente estiver próximo dos mundos ditosos e felizes, mais fácil vai ser essa comunicação com Cristo, né? Então, não é ele que precisa descer até nós para a gente conseguir se comunicar com ele, né? A gente precisa fazer o movimento também de evoluirmos, né? De sairmos desse padrão que a gente está muito ruim ainda, né? É verdade. E outra questão também aqui,
Rosmar, que está implícito nesse pedacinho que você leu aqui, que você falou, né? Apressemo-nos a atravessar a noite das trevas para chegarmos à luz. Ele já mostra aí que ele tinha com ele essa coisa das atribulações da vida, das experiências novas, né? De passar por todo o sofrimento que a gente passa nas encarnações, na questão do aprendizado, né? Porque a gente, às vezes, com rebeldia, a gente tem que vir várias reencarnações para, às vezes, muitas encarnações para resolver um problema só. Né? Você vai, vamos dizer, repetindo a encarnação, porque você não consegue superar aquele sofrimento, aquele aprendizado, você não consegue. Então, nesse pedacinho que ele falou, já está implícito. E outra coisa também, que todos aqueles, né, que viram Jesus, Paulo, Maria Madalena, deviam ser espíritos já mais evoluídos, num outro patamar, que eles vieram até para continuar, né, a boa nova, né, mostrar aquilo que Cristo ensinou. Então é muito interessante na hora que ele fala isso aqui. E a gente pode até se perguntar, né? Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço, então, esse caminho para encontrar Jesus, né? Esse espírito crístico, mais modelo mais perfeito que a gente já teve notícia, né? A gente vai ter que começar a se desprender, né? Despir mesmo das coisas que são desse mundo de expiações e provas, né? Não tem outro caminho. Se a gente está muito vinculado aqui às coisas materiais, porque aqui eu costumo dizer assim, essa é uma opinião minha, nunca li isso em lugar nenhum, não sei se tem alguma coisa escrita nesse sentido. Mas eu costumo dizer que aqui parece que é o processo mais difícil. Por quê? Porque a gente sai daquele mundo em que a gente está ali aprendendo ainda, que é um mundo primitivo, então tudo é levado em conta. A gente nem tem livre-arbítrio direito, porque Deus sabe que a gente não tem condição ainda de discernir algumas coisas. E a gente chega aqui, né? Então, nesse momento evolutivo que a gente está, é um momento, para mim, né? Eu vou falar de novo, nunca li isso em nada da codificação, nem em lugar nenhum, mas eu tenho isso comigo. É a travessia mais difícil, porque aqui a gente já tem o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e a gente tem essa pressão da matéria, que ela é muito desafiadora, né? Justamente para isso, para a gente colocar em prova, em teste, aquilo que a gente já aprendeu de verdade. Então, por exemplo, se eu tenho uma vinculação qualquer com um vício, seja ele qual for, vício material ou vício moral, é aqui que é o lugar de eu resgatar isso, né? De eu me despir disso. E aí eu venho com essa pressão da matéria junto comigo, né? Então, isso torna o processo mais consolidado, mas ao mesmo tempo mais desafiador. Então, assim, quando a gente fala isso, né? O que eu preciso fazer, então, para ter esse encontro com Cristo? Ele fala, despir-se, despedir-se, né? E se desligando das coisas que são desse mundo aqui. Não é desprezar. A gente não está falando aqui de desprezar. A gente está falando de ir se despindo aos poucos. Porque o desprezo também é um caminho equivocado, né? Porque aí a gente não aprende a valorizar aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem aqui foi feito com muito carinho para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo. Então, a gente não vai desprezar as coisas da matéria. A gente precisa de alimentação, mas precisa de se alimentar tanto igual a gente se alimenta?
nós vínhamos num processo em que, ano a ano, a natureza se recompunha para servir a gente. A gente está num processo agora que, no meio do ano, ela já não consegue produzir mais aquilo que a gente precisa. Então, a gente está consumindo mais do que a natureza consegue ofertar. Parece estranho isso, né? Para quem tem uma mesa farta, falar, isso que a Rosimar está falando é mentira, não. Mas eu quero dizer com isso que a gente está abusando da natureza. A gente, as pessoas que têm condição, porque muita gente está passando fome, e a gente às vezes nem tem conhecimento de quantas pessoas são, elas sabem do que a gente está falando. Né? Então, às vezes, porque a gente tem uma mesa farta, a gente acha que isso não é verdade. Mas a gente está consumindo mais do que a natureza pode oferecer. Isso é um problema, né? A gente precisa se vestir, porque as intempéries do tempo, a roupa nos protege. E pela nossa própria condição moral, que não permite que todos andem sem roupa, né? O homem ainda não consegue fazer esse movimento. Mas a gente precisa ter tanta roupa dentro dos nossos guarda-roupas? É uma questão que a gente precisa se perguntar. Então, a gente não está falando de desprezar a matéria, mas da gente olhar para isso com mais critério, com mais consciência daquilo que a gente precisa fazer, né? Então, o que eles estão hoje em dia, o que a ciência está falando hoje em dia, né? Que a gente deve andar menos de avião, por quê? Por causa do processo de equilíbrio mesmo da natureza, né? Do meio ambiente. Então, andar menos de avião, consumir menos, cuidar mais das nossas florestas. A gente está falando de bens, né? E moralmente? Moralmente, a gente tem que também se olhar, né? Às vezes, quando a gente começa o processo, a gente sofre uma pressão muito grande, mas a gente não pode desistir. Né? Então, é a maledicência que às vezes a gente vem de várias encarnações, então a gente tem que aprender a domar essas más inclinações também, né? Às vezes a gente, por excesso, a gente perde, né? Eu vou falar também aqui, só dar um exemplo aqui, pegando um gancho no que você falou. Não adianta você só não fazer o mal, ou você não conviver com a sociedade para que você não pratique equívocos, vamos dizer assim. Então, vamos botar o exemplo do eremita. Ele talvez possa perder a encarnação dele se ele ficar lá, sossegado, sem participar de nada que está acontecendo no mundo, sem ficar só meditando, comendo pouquinho. Quer dizer, é um pouco de egoísmo também, porque ele não está participando disso aqui, porque como a gente já viu, já estudou, a gente tem que contribuir para a evolução de todo mundo, não só a nossa. A gente tem que fazer parte de um todo, né? Então, às vezes, se equivoca esses que pensam que é assim, não, eu vou ficar bem, se eu não participar de nada, eu não brigo com ninguém, eu não fico devendo a ninguém, eu não tenho que ajudar ninguém, eu vou ficar na minha, que eu não incomodo. Eu não incomodo ninguém, mas também não ajudo ninguém. É um equívoco, né? Igual você está falando dos excessos que a gente faz, né? Para que um tem tanto dinheiro? Essa pessoa que vem com a prova da riqueza, gente, ela podia dar um salto na encarnação dela. E ela não consegue perceber isso, né? Então desse jeito aí. É dessa forma que perdem encarnações. Que se perdem encarnações. Todos nós, né, podemos dar um salto, porque às vezes a gente se prende muito às questões mesmo, né, da matéria. Então, tanto o rico quanto o pobre, o que traz a prova da beleza, né,
enfim, da inteligência, né? Às vezes a pessoa vem com uma inteligência invejável, né? E começa a usar ela para questões ou individuais, ou então destrutivas, né? Então, assim, todas as provas são um convite para a nossa evolução, né? Mas é o que a gente estava falando, a gente tem que lutar contra essa influência da matéria também, porque é isso que vai fazer a gente dar esse salto, né? Se a gente ceder a tudo, é claro que o próprio organismo, a tendência dele é querer o que é mais fácil, o que é menos cansativo, o que gasta menos energia, mas a gente sabe que nesse momento evolutivo a gente não pode ceder a essas questões, né? Então é importante a gente fazer esses movimentos também. E aí a gente volta lá no início desse livro aqui mesmo, né? Quando Leon Denis, ele vai falar, né? Onde eu tô, para que eu tô aqui, o que eu vim fazer aqui, para onde que eu vou. Então, é buscar o tempo todo esse autoconhecimento, né? A matéria, ela me influencia, mas eu tenho a razão, eu tenho raciocínio, eu consigo pensar como que eu estou sendo influenciado e eu consigo sair daquilo ali também. Não é que é fácil, tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil. Vou trazer até uma questão aqui de uma leitura que eu estou fazendo, porque a gente vai começar o trabalho do passe virtual, né? Então a gente está estudando já sobre isso, né? E o que é interessante, né? Tem um livro muito bacana, se chama O Passe como Cura Magnética. É bem interessante. Ainda não terminei de ler todo, não, mas a parte que eu li já dá para trazer alguma reflexão aqui para a gente, né? É uma médica que escreveu esse livro, então ela traz tanto o conceito da medicina da Terra, quanto o conceito da medicina espiritual. E é bacana quando a gente vai olhando, né? Tem horas que a matéria influencia tanto que a gente precisa de medicamento da alopatia. Então, a gente não pode abrir mão dos tratamentos, que eles são tratamentos conjuntos, né? Então, assim, quando a gente está falando aqui dessa evolução, às vezes a gente precisa fazer esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, para ver o que eu estou precisando nesse momento. Às vezes eu preciso conjugar 3 tratamentos: a alopatia, a homeopatia e os tratamentos fluídicos, que são passe, água fluidificada. E é bacana que ela traz isso de uma forma muito tranquila, porque fica uma briga, né? Às vezes fica uma briga da ciência com a espiritualidade, como se a gente fosse antagônicos, né? E ela fala, olha, nós somos complementares. Então, às vezes, você vai receber um passe e aquele passe ali vai ser suficiente para você. Às vezes, você precisa conjugar esse passe com o uso da água fluidificada e com um tratamento homeopático. Para quem não conhece, existem estudos sobre a homeopatia dentro do campo da espiritualidade. Então, até o Chico já falou sobre a questão da homeopatia, como que ela funciona bem, né? Mas às vezes precisa conjugar também o tratamento alopático, que é da medicina tradicional. Então, para a gente parar com essa briga boba, né, de achar que é um que vai resolver, não, às vezes a gente precisa de todos. Por quê? Porque atravessar esse processo evolutivo num planeta de expiações e provas não é tão simples assim. E às vezes a gente traz comprometimentos de muitas vidas, não é só dessa, né? Então a gente precisa ficar atento com isso, né? Nós vamos sim falar com Jesus, estarmos na presença de Jesus, mas é preciso a gente transpor esse momento que a gente está agora, né? Senão a gente não consegue, não. Não é tão simples assim, não, né? Podemos continuar, Ricardo? A carta, ela tem duas páginas e meia.
Então, eu vou dividir ela mais ou menos ao meio para a gente fazer os comentários, tá bom? É carta de um espírito bem-aventurado a seu amigo da terra sobre a primeira visão do Senhor. Então, que legal, né? Ele vai conciliar isso aqui que ele trouxe na introdução com o que ele leu na carta, né? Por isso que ele escreveu dessa forma para ela. Então, agora é uma psicografia que a gente vai trazer aqui. Querido amigo, das 1000 coisas a respeito das quais desejara falar-te, apenas me ocuparei por esta vez de uma única, que te interessará mais do que todas as outras. Para isso, foi mister lançar especial. Para isso, foi mister licença especial, pois os espíritos nada podem fazer sem permissão. Aí tem um comentário aqui, uma nota, né? Toda parte e em todos os degraus da escala da criação há somente uma vontade diretriz. O mundo dos espíritos, sociedade muito semelhante à nossa em certos pontos, está submetida a leis que não permitem a ninguém desviar-se do plano da harmonia geral. Lede o Livro dos Espíritos. Vivem exclusivamente, agora acabou a nota, tá, gente? Eu esqueço de falar e fica confuso. Vivem exclusivamente na vontade do Pai Celestial, que transmite suas ordens a milhões de seres como se fossem um só e responde instantaneamente a uma infinidade de matérias aos milhões inumeráveis de criaturas que se dirigem a ele. Como te farei compreender o modo como cheguei a ver o Senhor? Ó, foi muito diferente daqueles que vós, os mortais, podeis imaginar. Depois de muitas aparições, instruções, explicações e gozos que me foram concedidos por graça do Senhor, atravessei uma região bem-aventurada, ou Éden, em companhia de muitos outros espíritos que já se haviam elevado, pouco mais ou menos, ao mesmo grau de perfeição que eu. Ao lado uns dos outros, em doce e agradável harmonia, formando como que uma leve nuvenzinha, gozávamos o mesmo sentimento de atração, a mesma propensão para um alvo elevadíssimo e passeávamos por aquele sítio encantador. Ligávamos-nos cada vez mais uns aos outros e, à medida que nos adiantávamos, nos sentíamos mais íntimos, mais livres, mais alegres, mais aptos para gozar e dizíamos: ó, como é bom e misericordioso aquele que nos criou. Aleluia ao Criador. O amor é que nos criou. Aleluia ao amor. Animados por tais sentimentos, seguimos nosso voo e paramos ao pé de uma fonte. Ali sentimos que alguém anunciava a sua presença como que pelo roçar de uma leve brisa. Era um ser angélico e nele havia alguma coisa imponente que atraiu nossa atenção. Uma luz deslumbrante, até certo ponto semelhante à dos espíritos bem-aventurados, nos inundou. Este é também dos nossos, pensamos simultaneamente como por intuição. Então desapareceu a luz e no mesmo instante nos pareceu que estávamos privados de alguma coisa. Que ser tão belo, dissemos, que donaire majestoso, e ao mesmo tempo, que graça tão infantil, que doçura e que majestade. Enquanto assim falávamos, uma forma graciosa, emergindo de deliciosa ramagem, apareceu-nos de repente e dirigiu-nos afetuosa saudação. Nenhuma semelhança havia entre a precedente aparição e o recém-vindo, pois este tinha alguma coisa de superiormente elevado e ao mesmo tempo inexplicável. Sede bem-vindos, irmãos, disse ele, e então respondemos:
Bem-vindo sejas tu, bendito do Senhor. O céu se reflete em tua face e dos teus olhos se irradia o amor de Deus. Quem sois? Perguntou o desconhecido. Somos alegres adoradores do amor todo-poderoso, respondemos. Quem é o amor todo-poderoso? Redarguiu ele com sua inimitável graça. Não conheces, então, o amor todo-poderoso? Repliquei-lhe eu por todos. Conheço, em verdade, disse o desconhecido com voz cada vez mais melíflua. Ah, se dignos fôssemos de vê-lo, de ouvir sua voz, mas não nos consideramos bastante purificados para contemplar diretamente a mais santa pureza. A estas palavras, ouvimos atrás de nós soar uma voz que nos disse: estáis purificados e lavados de toda mácula. Estáis declarados juntos por Cristo, por Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus vivo. Uma felicidade inexplicável se apossou de nós e, no mesmo instante, desejamos volver para o sítio de onde vinha aquela voz a fim de adorarmos de joelhos o nosso invisível interlocutor. Vou dar uma paradinha aqui, porque aí depois eu termino de ler. Só falta um pedaço pequeno agora. Então, é uma carta interessante, né? Que o Espírito aqui, ele vem dizer da possibilidade que eles tiveram de ter esse contato mais íntimo com o Espírito que eles disseram ser Jesus, né? Então, a gente pode depreender várias coisas aqui, né? Primeiro, que tem espíritos mais evoluídos que a gente não tem acesso a eles aqui, nesse grau que a gente está. Então, pelo fato dele se comunicar, a gente acha que essa vibração dele deve ser parecida com Jesus. Então, a gente coloca essa questão aqui, né? Vamos pensar, imagina o quanto que não é a vibração, o quanto que não é poderosa, né? O quanto que não é grandiosa, a vibração, por exemplo, de quando o espírito Bezerra de Menezes se comunica através do Divaldo ou de algum outro médium, né, que ele possa se comunicar. Interessante que a gente vê nesses grandes eventos, às vezes acontecerem manifestações, e que no final o doutor Bezerra dá uma mensagem através do Divaldo, né? E a gente fica assim, pensando, como que aquelas pessoas ali não conseguiram sentir, às vezes, aquela vibração, né? Porque elas saem dali exatamente da forma que elas chegaram, né? Com as mesmas, os mesmos desequilíbrios, né? As mesmas perturbações, as mesmas convicções, a mesma falta de fé, às vezes, né? Então, a gente fica pensando quanto que a gente, às vezes, está endurecido também para essas conexões, né? Então, é um primeiro ponto que eu queria trazer, né? A gente vai continuar lendo depois, mas eu vou te ouvir um pouquinho antes, se você quiser trazer alguma coisa, Ricardo. E só duas questões que eu queria trazer aqui, né? Ele fala assim uma frase, né? Foi muito diferente daqueles que vós, os mortais, podeis imaginar. Porque a pergunta era como que, né, eu posso fazer compreender, né, vocês compreenderem o que é ver o Senhor, né? Como é que eu posso trazer isso traduzido para a linguagem de vocês? Porque é uma coisa muito diferente que vocês podem supor, né? E aí, assim, é interessante que ele fala assim, tanto eu quanto um conjunto de outros espíritos, alguns no mesmo grau evolutivo que eu e outros até mais evoluídos, estávamos juntos. Então, para determinadas tarefas, nós nunca vamos estar sozinhos. E eu até vou dizer, né, pelas leituras que a gente faz da própria
codificação e das obras subsidiárias, nós nunca estamos sozinhos nas tarefas para o Cristo, né? Aqui na Terra, que a gente acha que a gente é super-herói, pode fazer tudo sozinho, né? Mas quanto mais a gente se unir, mais força a gente tem, né? Então, quando ele traz isso, eu pensei logo nisso, né? Quando tem determinadas situações para acontecerem, os espíritos se unem. Aqueles que estão no mesmo patamar, junto a outros que estão mais evoluídos e que têm condição de dar um suporte para determinadas situações, né? Então, eu queria só fazer essas pequenas considerações que eu achei importante aqui. Interessante, Rosimar, que já na comunicação desse espírito, ele já fala essa questão que você acabou de falar, né? Eu não sei como eu vou explicar, porque eu não... vocês, no patamar que vocês estão, vocês não vão entender. Vocês não vão conseguir imaginar. Ele não vai conseguir explicar para a gente. Outra coisa interessante, que ele falou que eles formam aquele grupo de espíritos uma espécie de nuvenzinha. Então dá para você imaginar aquele grupo de espíritos que já estão numa evolução bem longe da gente, né? Muito mais evoluídos, porque eles tiveram essa experiência que eles estão tendo de ter esse primeiro espírito que encontra com eles, depois aquele outro mais elevado ainda. Então, uma experiência diferente para eles, a gente consegue entender que eles já estão em outro local que a gente não consegue realmente imaginar. E o entrosamento entre eles, eu acho que tem ali uma vibração toda diferente, que deve ser uma coisa maravilhosa, que a gente nunca teve a experiência de ter tido uma vibração dessa, porque a gente vai em muitos lugares, vai em muitos encontros, a gente vai em palestras, vai em seminários, vai em reuniões do movimento espírita, e aí algumas a gente consegue, né, sentir uma vibração, mas nem todo mundo está do mesmo jeito. Então aquilo se embola e não fica uma coisa coesa. Já a que ele está descrevendo aí é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, deve ter, né? Igual ele está falando, esse espírito, ele está dando uma comunicação antes da codificação, que o Kardec ensinou tudo para a gente, mas ele está falando uma coisa aí totalmente diferente, que a gente ainda não ouviu. Não ouviu esse tipo de psicografia, de manifestação de espírito, que não fosse assim, para ensinar para a gente, para responder as nossas perguntas, para resolver. Esse aí, ele vem mostrar um sentimento espiritual que a gente, às vezes, imagina num mundo muito feliz, né? Num mundo feliz. Aí dá para você perceber como é que eu vou falar? Aquilo que o Lavater está recebendo, que recebeu na época, uma comunicação dessa, de um espírito bem elevado, e ele já está sabendo que ele vai receber mais comunicações que o espírito coloca, né? Se coloca à disposição, falando que vai conversar mais vezes, e ele só quer mostrar isso agora nessa psicografia, nessa carta, né, que o espírito manifestou aí, vamos dizer assim, para nós, psicografia. Muito show. Essa questão muito que a gente traz, né, da gente participar de eventos, alguma coisa, e a gente não ser tocada, é mais para a gente se preparar melhor, né? Através da oração, ele fala isso aqui, né? Ele fala, olha, depois de muitas aparições, instruções, explicações e gozos que me foram concedidos por graça de Deus, atravessei uma região bem-aventurada, ou Éden em companhia de outros espíritos. Então, ele precisou se trabalhar antes.
Não é assim, né? A gente sair da turbulência do dia a dia e adentrar um lugar e achar que aquele lugar vai nos transformar, né? Por isso que às vezes a gente sai do mesmo jeito que a gente entrou, porque a gente não se prepara adequadamente, né? Então a gente está tá sempre em oração, a gente tem que mudar esse nosso hábito, né? De entrar nessa turbulência do mundo, né? Vencer essas limitações que são nossas, na maioria das vezes, né? A gente vê que quanto mais a gente se conecta com o mundo maior, né? Então, por exemplo, quanto mais a gente se vincula a espíritos do bem, a espíritos superiores, através da nossa oração, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, mais a gente vai tendo acesso a essas mudanças vibracionais também, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso tudo, né? Se eu não estou sendo tocado, o que está acontecendo, né? Senão a gente começa a achar também que aquele espírito é fraco, né? Então, vamos supor, um espírito do poste de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se comunica em algum evento, em alguma manifestação, qualquer que seja, ele tem uma força moral ali muito grande para transformar aquele ambiente, mas ele não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Porque se eu quero me manter nesse padrão baixo de vibração, né, seria muito cômodo o espírito vir mudar meu padrão vibratório. Então, eles respeitam a nossa liberdade de escolha, né? Porque eu posso querer ficar naquele padrão ali. Mas se eles sentem a mínima vontade, aí eles nos ajudam também, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Quando eu falei que a gente não viu ainda uma situação como essa, que o Espírito expressou para ele aqui, falando dessa nuvenzinha, essa vibração bonita entre eles, eu esqueci da questão que a gente estudou no nosso lar. Em um determinado momento da tarde, eles se unem em oração para manter a vibração, para que tudo que está plasmado ali se mantenha, né? É uma coisa mais ou menos assim que eu falei errado, né? Quer dizer que a gente já estudou isso. O André Luiz já mostrou isso para a gente no nosso lar. Então, vou continuar aqui a leitura e vou até o final agora. Que sucedeu? Cada um de nós ouviu instantaneamente um nome que nunca ouvíramos pronunciar, e cada um compreendeu e reconheceu que era seu nome, que fora designado pela voz do desconhecido. Espontaneamente, com a velocidade do raio, todos, como um só, nos voltamos para o adorável interlocutor. E então ele assim nos falou com indizível graça: encontrastes o que procuráveis. Quem me vê, vê o amor todo-poderoso. Conheço os meus e os meus me conhecem. Dou às minhas ovelhas a vida eterna e elas não perecerão na eternidade. Ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos e das mãos do meu Pai, pois ele e eu somos um. Como explicar-te por palavras a doce e suprema felicidade de que nos sentimos possuídos quando ele, que a cada momento se fazia mais luminoso, mais gracioso e mais sublime, estendeu-nos seus braços e pronunciou estas palavras que soarão eternamente para nós, sem que haja poder algum capaz de apagá-las de nossos ouvidos e de nossos corações. Vinde, eleitos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi designado desde o princípio dos séculos. Depois abraçou-nos simultaneamente e desapareceu. Ficamos silenciosos e sentimos-nos estreitamente unidos por toda a eternidade. Fundimos-nos suavemente na verdadeira felicidade. O ser infinito veio unificar-se conosco e, ao mesmo tempo, tornou-se nosso todo, nosso céu, nossa vida em sua mais real expressão.
1000 novas vidas pareciam animar-nos, nascendo, nossa existência anterior desvaneceu-se, estávamos como que nascendo para uma vida nova, prelibando a imortalidade, isto é, havia em nós uma superabundância de vida e de forças que traziam consigo o selo da imortalidade. Por fim, recobramos a voz. Ah, se eu pudesse comunicar-te, mesmo que fosse somente diminuta parte da nossa entusiástica adoração. Deus existe, nós existimos, por si só Ele é tudo. Seu ser é vida e amor. O que vê, vive e ama é inundado dos eflúvios da imortalidade e do amor que são emitidos de sua divina face. Vimos-te, ó Todo-Poderoso Amor. Tu te manifestaste aos nossos olhos sob a forma humana. Tu, Deus dos deuses, e entretanto não foste homem nem Deus. Tu, homem-Deus, só te revelaste como amor e te mostraste todo-poderoso somente como amor. Tu nos sustentas por tua onipotência para impedir que a força de teu amor, embora suavizado, nos absorva. És tu a quem glorificam os céus, tu, oceano de bem-aventuranças e onipotência. Tu, que encarnado entre os homens vieste regenerá-los, e que derramando teu sangue, suspenso da cruz, te revelaste humano? Ó, sim, és tu, glória de todos os seres, ser diante de quem se inclinam todas as naturezas que desaparecem à tua vista para serem chamadas a viver em ti. Da tua irradiação desperta-se a vida em todos os mundos, do teu peito desprende-se o amor. Tudo isso, querido amigo, é apenas uma pequeníssima migalha caída da farta messe das inefáveis felicidades com que me alimentei então. Aproveita essas minhas comunicações e bem depressa outras te serão dadas. Ama e serás amado, pois só o amor pode fazer a felicidade. Ó, querido amigo, é pelo amor somente que me posso aproximar de ti, comunicar contigo e mais depressa conduzir-te ao manancial da vida. Deus e o céu vivem no amor, como vivem na face e no coração de Jesus Cristo. Segundo a vossa cronologia terrestre, escrevo esta a 13 de novembro de 1798. Macarios Senagape. Aí, no nome do espírito, né, que escreveu essa carta, tem uma nota também. Esse espírito quis provavelmente descrever as sensações que teve no momento da sua passagem a um grau superior. Nossa, ler isso aqui me deu essa sensação de verdade. Não é que ele se comunicou com Jesus, né? Ele foi convidado a adentrar um mundo mais evoluído, né? É aquilo que a gente conversou no início. Não tem como ter essa comunicação com espíritos crísticos, com espíritos mais elevados, se a gente não evoluir ao patamar próximo a eles. Não tem como isso acontecer, porque a gente não tem nem... quando ele vai descrevendo aqui, né, a emoção que a gente sente é tão grande que eu acho que a gente não tem nem condição perispiritual para ter essa comunicação, sabe? Com esse tipo de espírito. Mas eu volto a dizer, pode ser que ele tenha se comunicado com um espírito superior, bem superior a ele. E a nós, então, muito mais ainda, porque, como diz essa nota aqui, eu concordo com o que eles estão dizendo aqui, né?
ele fala do momento da passagem dele para um grau superior, no final ele fala com um amigo, né, para quem ele está mandando a carta. Ou seja, para quem ele escreveu, né, aquela psicografia ali, para quem ele psicografou aquela mensagem, né? Ele está dizendo, olha, vale a pena se esforçar para sair desse patamar que vocês estão, porque é indescritível a sensação que a gente tem quando a gente consegue adentrar esses outros mundos, né? Então, é aquilo que a gente vem falando, e Leon Denis, ele é muito feliz nisso, né? Em dizer assim, a gente precisa construir a nossa própria evolução. Esse planeta aqui, ele é maravilhoso, ele foi criado com muito carinho por Jesus para a gente estar aqui, mas a gente não consegue ter a dimensão do que é evoluir, ir para outros mundos, né? Onde a gente não vai ter. Vamos pensar só nas coisas que a gente passa aqui, né? A gente não vai ter mais que lidar com as guerras, com os maremotos, com os terremotos, com os tsunamis, né? Com um ser humano matando outro ser humano, né? A gente não vai ter que lidar com isso mais. Imagina como é que é a vibração desse mundo, onde não tem esse tipo de comportamento, mas tão pesado, tão denso, né? Que a gente vê um ser humano, por exemplo, matar outro ser humano. Olha que coisa mais trágica isso, né? Deve ser realmente indescritível. Concordo com esse espírito aqui, que não deve ter nem forma Aí de eu descrever. fico pensando na minha mesquinhez de achar que sei o que é felicidade. Porque realmente o que é felicidade para mim é coisa terrena, coisa humana. Aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu senti a mesma coisa que você sentiu aí, quando você estava lendo. E a gente não consegue imaginar, Rosimar, o que é felicidade. É um tipo de felicidade mais ou menos diferente do que eu, né? Que eu acho que eu sou feliz em certos momentos, que eu acho que não é felicidade, não sei bem explicar. É quando a gente, num movimento do Centro Espírita Virtual, a gente fez uma parte social, a gente conseguiu ajudar uma pessoa, e a felicidade daquela pessoa, eu senti uma felicidade diferente. Aquilo me trouxe um sentimento diferente, que eu falei, bem, não é só o que eu penso que é felicidade, que é a realidade, não. Eu consegui ter um sentimento diferente ali, feliz, mas uma felicidade mais atuante, mais abrangente, mais, né, buscando mais, como é que fala? Expandindo, uma expansão, foi uma coisa diferente. Então eu não vou conseguir imaginar essa felicidade que ele tá demonstrando para a gente aqui. Mas no momento da leitura eu falei, olha, realmente é uma coisa superior mesmo, uma coisa que a gente ainda não, eu pelo menos não consigo buscar, sabe? Eu não consigo imaginar. Muito show essa carta, né? Um espírito mais elevado. E é muito bom. São novos aprendizados, né? Novas perspectivas, até para a gente na vida da gente. Né? É verdade. Muito legal. Isso. Como a gente disse, né, nós não vamos adentrar muito aos temas todos das cartas, né? Tem mais coisa aqui que a gente poderia falar com relação à mediunidade, a essas comunicações, mas a gente vai entrar nisso nas outras obras de Leon Denis. Então, como é que são pinceladas, né? A gente vai fazer essa coisa mais superficial, mas vamos continuar estudando juntos aí as obras de Leon Denis, que a gente vai entender muito
até esse processo de Importante que foi uma transformação carta que a gente está psicografada, né? fazendo. É uma Desculpa, psicografia Ricardo. diferente. Não, tudo bem. É só a gente colocar, que observar, né, que é uma psicografia diferente, não é daquelas que a gente está acostumado nos livros, nos ensinamentos de Kardec. Ela é diferente, ela é especial, né, porque ainda não tinha codificação, não tinha os métodos, não tinha nada. E o Espírito expressa uma coisa maravilhosa, maravilhosa, né? É diferente daquelas coisas que a gente trabalha na reunião mediúnica, né? Os espíritos que comunicam em sofrimento, né? Esse não, esse estava bem. Para mim foi muito diferente, Rosimar. Eu não sei para você, mas para mim foi excepcional essa carta aí. Nunca tinha visto, lido ou ouvido dizer coisa semelhante. Isso aí. Então, ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos ler a última carta. Ela é bem extensa, não sei se a gente vai conseguir ler ela toda, né? Se nós conseguirmos, aí vai faltar um último complemento que eles colocaram no livro aqui também, mas aí é bem rapidinho, né? Que ele também não é muito extenso, não, que é a reencarnação e a Igreja Católica. Então, semana que vem, se a gente terminar a carta, a gente fica com essa incumbência aí de entendermos o que é isso que Leon Denis vai trazer para a gente aqui. Então, podemos encerrar? Uhum. Só Podemos sim. lembrando que estão todas e todos convidados a participar com a gente dos estudos das obras do Leon Denis, que é toda quinta-feira, às 16 horas. Quem quiser, quem tiver interessado, é só clicar aí na bio do Instagram, né, do Centro Espírita Virtual, que está escrito aí, ó, à frente do meu nome aí, ó. São essas letras. É só clicar lá que vai ter os grupos de estudos, né? Toda a programação do Centro Espírita está nessa bio. Tem outros grupos de estudo também. Quem quiser, quem tiver interessado, é só buscar lá. Serão muito bem-vindos. Eu vou encerrar com a nossa prece. Vamos aproveitar esse momento propício que estamos envolvidos com o mundo espiritual, em nome de Jesus, para enviar as nossas melhores vibrações de amor para aquelas pessoas que estão sofrendo com as intempéries da natureza, os alagamentos, com o frio, com aquelas pessoas que moram na rua, que eles possam receber as bênçãos da Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e que tenham o seu sofrimento amenizado. Nós agradecemos a Deus pela vida, pelo dia, agradecemos Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelas bênçãos, pelo amor. Agradecemos também ao nosso querido Leon Denis, que deixou essas obras para a gente, esse tudo tão simples, e que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.